Agora, na nossa série Heróis da Fé, estude sobre personalidades que foram influentes aí para o Evangelho no mundo todo. Com vocês, um estudo elaborado por diversas pessoas que conhecem, e tudo isso foi juntado para fazer aí, com a ajuda da IA, um estudo sobre ele, Martim Lutero. Martim Lutero, se não fosse por ele, não teríamos muitas coisas que tem hoje. Então, com vocês, esse estudo elaborado sobre Martim Lutero. Lembrando que esse áudio foi feito com a ajuda de IA. A história de hoje começa não com um grande plano para mudar o mundo, mas com a crise de consciência de um único homem. Um estudante de direito, brilhante até, que é pego numa tempestade violenta e faz uma promessa. Uma promessa desesperada que, no fim das contas, acabaria por abalar os alicerces da Europa e redefinir a fé para milhões de pessoas. É isso mesmo. Hoje, a gente vai mergulhar na vida e no pensamento de Martinho Lutero. As fontes que a gente tem são fascinantes. Uma é uma biografia bem detalhada que nos leva passo a passo pela jornada dele, sabe? Do mosteiro até os grandes debates. E a outra é uma análise mais focada em como as ideias dele se tornaram, a gramática do movimento evangélico global. E é uma análise que explica muito da força e do dinamismo desse movimento até hoje. Exato. Então, o nosso objetivo aqui é entender como a busca pessoal de um homem por paz com Deus gerou princípios que não só iniciaram a Reforma Protestante, mas também plantaram as sementes do individualismo moderno, da liberdade de consciência. E até impulsionaram a alfabetização em massa, é impressionante. A gente vai desvendar o homem por trás do monumento. E é uma jornada cheia de contradições, né? Lutero não queria começar uma nova igreja. De jeito nenhum. Ele queria, na verdade, consertar a igreja que ele amava. Isso. Mas essa busca dele por respostas o levou a lugares que ninguém, muito menos ele, poderia imaginar. Exato. E tudo começa com essa promessa feita no meio do pânico de um raio. Lutero estava destinado a ser advogado. Era o grande plano do pai dele, Hans, um mineiro que trabalhou muito para dar ao filho uma vida melhor. Uma carreira de prestígio, né? Exatamente. O que essa decisão de se tornar monge, assim, no calor do momento, nos diz sobre o jovem Lutero e sobre a religiosidade daquela época? Olha, diz tudo. Primeiro, mostra que a morte e o juízo final não eram, para ele, conceitos abstratos. Era uma realidade iminente, aterrorizante. Palpável. Totalmente. A barganha que ele faz, salva-me Santa Ana, e eu viro monge, é puro instinto de sobrevivência espiritual. Ele não está pensando numa vocação serena, e sim em, se esconder do que ele via como a ira de um Deus juiz. E isso revela muito da mentalidade da época, né? A salvação era algo a ser negociado, conquistado, muitas vezes por atos extremos de devoção. Eu fico imaginando a reação do pai dele. Todo o investimento, todo o orgulho, jogado fora por causa de uma tempestade. As fontes falam sobre essa tensão na família? Falam e muito. Hans Lutero ficou furioso. Para ele, a vida monástica era um desperdício do talento do filho e, claro, do dinheiro que ele investiu. Claro. Para o pai, o caminho para honrar a Deus e a família era através do sucesso no mundo secular. Como advogado, um homem de posses, de influência, a entrada de Lutero no mosteiro agostiniano foi um ato de desobediência direta. E foi motivado por um medo que o pai simplesmente não conseguia entender. E aí ele entra no mosteiro, ele encontra a paz que ele tanto procurava lá dentro? Muito pelo contrário, a angústia só piora. Ele mergulha de cabeça na vida monástica. As fontes descrevem uma rotina assim, brutal, que ele impõe a si mesmo. Tipo o quê? Jejuns prolongados, noites de vigília no frio, flagelação e confissões que duravam horas, onde ele tentava lembrar de cada pecado mínimo. Ele mesmo disse mais tarde, com uma certa ironia, que se alguma vez um monge ganhou o céu através da vida monástica, então eu também entraria nele. Uau! Mas nada disso funcionava. Quanto mais ele se esforçava, mais ele sentia o peso do pecado e a distância de Deus. Quer dizer que o sistema que deveria dar a ele a segurança espiritual estava, na verdade, alimentando a ansiedade dele. Exatamente.
O sistema dizia: faça mais, seja melhor, confesse mais, para se aproximar de Deus. Para Lutero, isso virou uma espiral de desespero. Ele não conseguia se sentir bom o suficiente. E essa angústia toda é o motor do que vem a seguir, né? É o motor. A paz não veio através das obras ou das penitências, mas através do estudo. Foi no silêncio da sua cela em Wittenberg, enquanto ele preparava aulas sobre as Escrituras, que a virada aconteceu. E aí a gente chega na famosa descoberta da torre. Ele está lendo a epístola aos Romanos e se depara com a frase "o justo viverá por fé". O que eu acho fascinante, e as fontes mencionam isso, é que essa frase não era nova para ele. O que foi que mudou? Foi o contexto, foi o estado de espírito dele que permitiu que ele a ouvisse de uma forma completamente diferente. Essa é a questão central. Não foi a informação, foi a revelação. Ele passou anos vendo a justiça de Deus como um padrão divino, uma exigência impossível de alcançar, o que só aumentava a angústia dele. Claro, virava um peso. Exato. E naquele momento ele entendeu essa justiça não como uma demanda, mas como uma dádiva. A justiça que nos salva não é a nossa justiça, mas a justiça de Cristo, que nos é dada gratuitamente quando a gente tem fé. A fonte descreve esse momento com as palavras do próprio Lutero, que sentiu como se estivesse nascendo completamente de novo e havia entrado no próprio paraíso através de portões abertos. Foi uma mudança de paradigma total. Total. Então essa revelação de que a salvação é um presente, não algo que se conquista, ela não fica só no plano pessoal. Quais foram as primeiras rachaduras que isso causou na relação dele com a estrutura da igreja? Bom, a primeira e maior rachadura foi a questão das indulgências. Para financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X autorizou uma venda massiva de indulgências pela Europa. E na Alemanha, o vendedor mais notório era um monge chamado João Tetzel. Ele era um mestre do marketing. As fontes trazem umas frases dele que são inacreditáveis. Coisas como: a indulgência deixar o pecador mais limpo do que Adão antes de cair. E a mais famosa: tão pronto a moeda caísse no cofre, a alma saía do purgatório. Exato. Para Lutero, que tinha acabado de descobrir que a salvação era um dom gratuito de Deus, isso era um escândalo teológico. Era literalmente mercadejar a graça divina. A paz que ele encontrou de graça no estudo da Bíblia estava sendo vendida na praça do mercado. Isso o ofendeu num nível mais profundo. Profundamente. Foi essa indignação que o levou a escrever as 95 teses. Certo. E aqui tem um ponto que as fontes fazem questão de ressaltar. Afixar teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg era, na época, o equivalente a postar um artigo num fórum acadêmico hoje. Era um convite para um debate. Isso, um convite para um debate entre teólogos escrito em latim. Mas ele não podia ser ingênuo. O conteúdo daquelas teses atacava diretamente uma fonte de renda crucial para a igreja. Ele estava realmente só querendo um debate ou já havia ali uma intenção de provocar o sistema? Essa é a grande questão. Provavelmente era um misto dos dois. Ele queria um debate acadêmico, sim, mas sobre um tema explosivo. O que ele subestimou completamente foi o poder de uma nova tecnologia, a prensa de Gutenberg, a grande virada. Total. As teses foram rapidamente traduzidas para o alemão, impressas e distribuídas. Em 2 semanas estavam por toda a Alemanha. Uma das fontes diz que foi como se os próprios anjos tivessem sido os mensageiros. Foi um post que viralizou no século XVI. E essa viralização é fascinante, porque mostra que a reforma, desde o início, não dependia de uma ordem vinda de Roma, né? A autoridade, de repente, se descentralizou para a palavra impressa. Exatamente. E aqui a gente já vê o embrião daquela plasticidade que uma das fontes aponta como característica do movimento evangélico global. A autoridade não está mais num lugar, num centro geográfico como o Vaticano, mas num texto que pode ser reproduzido e distribuído em qualquer lugar. É um protótipo do que a gente vê hoje. Um movimento que se espalha por livros, pela internet, sem um centro de comando. É isso. A partir daí a coisa toda escala. Roma não podia ignorar o desafio. E o que se segue são anos de debates, onde Lutero é cada vez mais pressionado. O ponto de ruptura, pelo que eu entendi, é o debate de Leipzig, onde o oponente dele, João Eck, o encurrala. Sim, Eck foi um debatedor brilhante e empurrou Lutero para a consequência lógica das ideias dele.
Ele basicamente perguntou: se você está certo sobre as indulgências, então o Papa que as autorizou está errado. Uma pergunta sem saída. Exato. E Lutero, pressionado, é forçado a admitir que sim, papas e até concílios da Igreja podem errar. A única autoridade infalível para ele é a Escritura. O princípio do sola Scriptura. Nesse momento, para Roma, ele cruza a linha. Deixa de ser um reformador. Se torna um herege. O que nos leva ao clímax dessa história toda. A Dieta de Worms, em 1521. A cena é quase cinematográfica. Ele, um monge, perante o imperador Carlos V, a figura mais poderosa da Europa, e toda a nobreza do Sacro Império Romano. A pressão era absurda. Os amigos o aconselharam a não ir, temendo que ele acabasse como Jean Hus, um reformador anterior que foi queimado na fogueira um século antes. Mas ele foi. No salão, montaram uma mesa com todos os seus livros, perguntaram duas coisas. Você escreveu estes livros e você se retrata do que escreveu? Ele pediu um dia para pensar e no dia seguinte ele dá a resposta que ecoa até hoje. Minha consciência cativa a palavra de Deus. Não posso e não irei retratar nada, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. E isso é muito mais do que só um ato de coragem. É quase a certidão de nascimento de uma nova ideia, não é? A ideia de que a consciência individual pode ter mais autoridade do que 1000 anos de tradição institucional. Exatamente. E isso é um terremoto. Até então, a verdade era algo mediado, guardado e distribuído por uma instituição. Lutero, talvez sem perceber toda a dimensão do que estava fazendo, efetivamente privatiza a busca pela verdade. Ele está dizendo, a questão é entre mim, minha consciência e este livro. As implicações disso vão muito além da religião, muito além. Moldam todo o pensamento ocidental sobre direitos individuais, liberdade de expressão e autonomia pessoal. Depois de Worms, ele é declarado um fora da lei. Mas sobrevive, protegido por príncipes alemães que tinham seus próprios interesses em se opor a Roma. E é nesse período, escondido no castelo de Wartburg, que ele começa um de seus projetos mais impactantes: a tradução da Bíblia. Sim, e isso é outro pilar do legado dele. Ele traduz o Novo Testamento para o alemão em apenas 11 semanas. O objetivo dele era claro: se a fé vem pela leitura da Escritura, então todos, do nobre ao camponês, deveriam poder lê-la em sua própria língua. O que hoje parece óbvio, né? Mas na época era Profundamente revolucionário. A Bíblia era em latim, a língua do clero. Entregá-la na língua do povo era um ato de empoderamento sem precedentes. E as consequências disso vão muito além da religião. Para as pessoas poderem ler a Bíblia, elas precisavam ser alfabetizadas. Uma das fontes aponta que Lutero escreveu aos governantes das cidades alemãs, insistindo para que eles criassem escolas para meninos e meninas. Ou seja, a busca por salvação individual impulsionou a educação em massa. Totalmente. E, de quebra, a tradução dele ajudou a padronizar e a unificar a língua alemã. Isso se conecta perfeitamente com outra de suas ideias centrais, né? O sacerdócio universal de todos os crentes. Exatamente. Ele quebrou a divisão medieval entre o clero sagrado e os leigos seculares. Para Lutero, o trabalho de um sapateiro cristão, de uma mãe cuidando de seus filhos, se feito com fé, era tão espiritualmente válido quanto a missa celebrada por um bispo. Ele dignificou a vida cotidiana. Isso. Cada pessoa se tornava seu próprio sacerdote, com acesso direto a Deus, sem precisar de um intermediário oficial da igreja. Uma das fontes chama isso, de uma forma muito feliz, de democratização do acesso ao sagrado. É impressionante como a combinação dessas ideias, a autoridade na Bíblia acessível a todos e cada crente como seu próprio sacerdote, criou uma estrutura que se provou incrivelmente adaptável e global séculos depois. Sem dúvida. É por isso que o movimento evangélico pôde crescer de forma tão explosiva em lugares tão diferentes como o Brasil, a Coreia do Sul ou a África. Ele não precisa de uma estrutura hierárquica rígida ou de um centro geográfico. A fé se torna, Isso, como diz a fonte, uma experiência pessoal e transformadora, não mais primariamente um ritual coletivo e burocrático.
A semente dessa estrutura descentralizada e pessoal foi plantada ali, no século XVI. E no meio de toda essa revolução teológica e social, Lutero também revoluciona a própria vida pessoal de uma forma que quebrou todas as regras da época. Ele, um ex-monge, se casa com uma ex-freira, Catarina de Bora. Sim, e essa história é fantástica. Catarina era uma de 12 freiras que, inspiradas pelos escritos de Lutero, decidiram fugir do convento. Elas entraram em contato com ele, que organizou a fuga delas, escondidas em barris de arenque. Que imagem! Pois é. Ele ajudou a arranjar maridos para todas, mas a Catarina se recusou a casar com os pretendentes e, no fim, disse que só se casaria com o próprio Lutero. Isso mostra uma força de vontade e tanto da parte dela. E o casamento deles não foi só um ato de rebeldia. Ele criou um novo modelo social, não é? A casa pastoral protestante. Exatamente. Eles transformaram o antigo convento agostiniano onde ele morava num lar vibrante, sempre cheio de estudantes, refugiados, teólogos visitantes. Tiveram 6 filhos. E a Catarina era a administradora de tudo isso. Cuidava das finanças, da fazenda, da cervejaria. Lutero a chamava carinhosamente de minha patroa. Esse casamento humanizou o Lutero, né? E estabeleceu um novo ideal de família e de vida clerical para o protestantismo. Com certeza. E as fontes mostram esse lado mais humano dele, especialmente na dor. A passagem sobre a morte da filha dele, a Madalena, de 13 anos, é devastadora, é profundamente tocante. Ele expressa essa dualidade de fé e dor de uma forma muito crua. Ele diz: estou alegre em espírito, mas, segundo a carne, estou muito triste. Coisa esquisita saber-se que ela está em paz no céu. E a gente, assim mesmo, sentir-se tão triste. Essa citação revela o homem por trás do monumento histórico. O mesmo homem que desafiou papas e imperadores era um pai de luto tentando conciliar sua teologia com a dor mais profunda e humana que existe. Então, recapitulando, o que a gente viu foi a jornada de um homem atormentado que, ao buscar a própria salvação, acabou por desencadear uma série de revoluções. Martinho Lutero redefiniu a fé como uma relação direta e pessoal com Deus, baseada nas Escrituras e recebida pela graça. E as consequências das ações dele foram muito além do que ele poderia ter previsto, influenciando não apenas a religião, mas a política, a educação, a própria noção moderna de indivíduo. Ele pegou a responsabilidade pela vida espiritual, que antes estava nas mãos de uma instituição, e entregou diretamente nas mãos de cada pessoa. Para fechar, uma das ideias mais complexas de Lutero, mencionada nas fontes, é a doutrina dos 2 reinos. O reino de Deus, governado pelo Evangelho e pela graça, e o reino secular, governado pela lei e pela razão para manter a ordem e a paz. Fica uma reflexão. Num tempo em que as fronteiras entre fé e poder político parecem cada vez mais turvas, como essa distinção que Lutero fez entre esses 2 reinos nos desafia a pensar sobre o lugar apropriado da religião na vida pública. Você ouviu esse áudio elaborado, feito com a ajuda de IA, sobre o estudo de Martinho Lutero. O estudo foi tirado de livros acadêmicos falando aí sobre a vida, história e trajetória de Martinho Lutero, com um compilado de diversas informações de diversos livros diferentes para criar, aí com a ajuda da IA, esse áudio. Desde já, quero agradecer a todos e até a próxima. Valeu!